Fala galera, hoje trago para vocês a parte 15 dessa obra. Desde já, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like para que eu possa trazer mais conteúdos como esse. Sem mais delongas, de repente, aparece um outro tipo de monstro, chamado dragão lanceiro de nível 30. Eles vão em direção aos esqueletos do Prota, e os esqueletos vão para cima deles com tudo. Os monstros atacam usando uma habilidade chamada Lança Abrangente, deixando os esqueletos atordoados. O Prota pensa, a habilidade possui o efeito de atordoar, não consigo movê-los de volta ao espaço de invocação se eles estiverem atordoados. Os monstros atacam e o sistema notifica que 3 guerreiros esqueletos foram destruídos. O Prota invoca seu mago esqueleto e fala, cerquem os lanceiros, guerreiros esqueletos, e magos, preparem-se para atacar. Os esqueletos cercam os monstros, e o Prota fala, não importa o quão altos sejam os seus atributos, isso não vale nada se o seu oponente estiver em maior número. Os magos esqueletos atacam com magia de fogo. O sistema notifica ao Prota que 3 dragões lanceiros foram eliminados. O Prota imediatamente ativa o seu Suzano, quer dizer, armadura esqueleto. Ele fala, meus esqueletos não têm uma forma de se defenderem do efeito de atordoamento, então preciso ser mais cauteloso. Eu não posso deixar os lanceiros cercarem os meus guerreiros. As dungeons que eu vim enfrentando não tinham dificuldade alguma. Eu finalmente encontrei uma que eu tenho que tomar cuidado. O Prota avista mais monstros. Ele fala, essa foi rápida, hein? Ok, dessa vez, eu vou agrupá-los e eliminá-los todos de uma vez, usando alguns esqueletos como isca. Os esqueletos cercam os monstros. Os monstros atacam usando uma habilidade, corrente de vento, prendendo alguns esqueletos. O Prota fala surpreso, aquilo são. Ele pensa, correntes de vento, essa é uma habilidade de um mago. Ele vê 2 monstros usando magia. Ele pensa, os monstros daqui são capazes de usar magia simples. Pelo visto, eles possuem algum nível de intelecto. O sistema notifica que 2 guerreiros esqueletos foram destruídos. O Prota prepara seu ataque e pensa, perder soldados seria bem pesado para mim, se eu tivesse somente alguns deles à minha disposição. Ele fala, que pena que eu tenho muito mais do que imaginavam. Os esqueletos vão para cima com tudo. O sistema notifica ao Prota que 5 guerreiros esqueletos foram destruídos. Os magos esqueletos atacam, eliminando alguns monstros. O sistema notifica que alguns monstros foram destruídos. Logo, os dragões magos de nível 31 atacam os magos esqueletos do Prota. O Prota vê o mago dragão e o ataca usando sua chama da alma. Ele fala, eles são inteligentes, eles sabem que precisam atacar primeiro os magos esqueletos, mas já é tarde demais. O sistema notifica ao Prota que os magos dragões foram eliminados. O Prota fala, droparam um chifre de dragão, é um dos materiais que o Sr. Bai pediu. Dropou somente um após tantas eliminações. Pelo visto, a taxa de drop é relativamente baixa. O Prota recolhe os que sofreram danos ao espaço de invocação. Ele fala, vou precisar concluir a dungeon mais algumas vezes para reunir materiais. O Prota vê mais monstros se aproximando. Ele fala, continuarei eliminando eles usando o mesmo método, só que, dessa vez, vou utilizar a explosão de cadáver, ou corro o risco de acabar ficando sem guerreiros esqueletos para utilizar. Essa é a primeira vez que eu posso ficar sem guerreiros. A dificuldade infernal é realmente diferenciada. Ele fala, lá vem eles. Ele ativa sua habilidade, Maldição da Lentidão, prendendo vários monstros em correntes. Ele fala, é hora de vocês atacarem, magos esqueletos. A cena muda para Deus Bai sendo teletransportado de volta para onde está o velho Man, onde o velho Man está fazendo um lanche. Ele pergunta ao Deus Bai se ele terminou. Deus Bai fala que sim,
Velho Man olha para a insígnia do Deus Bai e vê que falta uma estrela. Ele fala, ao que parece, você está sério quanto a ele. Você até deu a ele a marca espiritual no Salão dos Heróis. O grande general 5 estrelas agora é 4 estrelas, hein? Deus Bai fala, é só mérito. A vida daquele garoto é mais importante. Vários gênios da raça humana morreram. Se eu for capaz de impedir que um deles morra, então eu farei o que for preciso. No entanto, eu dei uma missão a ele, a de coletar materiais da raça dos dragões. Então, ele não tem escolha, ele terá que ir até o posto avançado dos dragões. Digamos que isso seja meio que um treino para ele. Velho Man fala, os materiais que pediu têm uma taxa de drop baixa na dificuldade pesadelo. Deus Bai sorri e fala, esse é o plano. Por isso, dei a ele o talismã de resfriamento. Ele só precisa concluir a dungeon umas 7 ou 8 vezes. Velho Man diz, mas essa dungeon também possui a dificuldade infernal. Deus Bai fala, aquele garoto não a escolheria, certo? Ele põe a mão na cabeça e fala, eu esqueci de dizer a ele. Eu deveria ter dito a ele que as dificuldades pesadelo e infernal nem se comparam. Velho Man sorri e fala, não se preocupe. Ele conseguiu carregar 39 pessoas com ele no deserto da tirania. Quem mais faria isso? Enfim, você lhe deu a marca espiritual, então ele não vai morrer. Ele vai, no máximo, sofrer um pouco. Deus Bai põe a mão no queixo e fala, e se ele for capaz de concluir a dungeon na dificuldade infernal? Velho Man diz, se for, isso é algo relativamente incrível. A cena muda para o nosso prota, sentado de boa. O sistema notifica, dragão mago de nível 31 eliminado. O prota fala, somente 2 chifres de dragão após eliminar 20 dragões magos. Os meus guerreiros esqueletos estão gravemente variados, e eu não passei nem por 1/3 da dungeon. Mas que dificuldade! Os monstros são poderosos e sabem combinar seus ataques. O nível de dificuldade de uma dungeon infernal é realmente incrível. Tenho até curiosidade em relação ao chefe. Ele vê um castelo em sua frente. Mais monstros aparecem, e ele os elimina com seus magos. Ele se aproxima do castelo. Ele vê uns monstros usando arcos. O sistema notifica, dragão arqueiro de nível 31. O prota fala, arqueiros. Eles também possuem habilidades para controle de grupo. Só consegui dropar os chifres dos dragões feiticeiros. Suponho que os outros materiais de que preciso dropem dos outros monstros. Ele ordena aos seus guerreiros esqueletos que irem em frente. Ele nem abaixa sua mão e, olhando para trás, ele vê que um dos seus guerreiros esqueletos foi destruído. Ele fala, o quê? O guerreiro esqueleto foi destruído. Antes de tomar uma ação, um inimigo desconhecido é alguma coisa extremamente poderosa e bem veloz. Mas o que será? Ele fica em alerta. Logo, ele perde outro guerreiro esqueleto. O sistema notifica que mais um foi eliminado. O prota, surpreso com a situação, pensa, de novo. São todos ataques vindo por trás. Eu preciso encontrar uma maneira de parar isso. Eu não posso deixar que isso continue. Ele fala, outro monstro invisível. Nesse caso, conjurem magias que cubram uma área ampla. Ele manda seus magos esqueletos atacarem com a habilidade Tormenta de Gelo. O ataque passa pelo monstro invisível, e o prota o vê. Ele pensa, tô vendo. E logo o monstro é eliminado. O sistema notifica, dragão assassino de nível 32. O prota vê os atributos dos monstros, que são altos. Ele fala, mas que atributos extremos. Usando a invisibilidade para dar um golpe fatal. Não é de se estranhar que eles conseguem eliminar os meus guerreiros com um único golpe.
A visibilidade é cancelada ao sofrerem ataque. A vantagem deles desaparecerá ao serem revelados. Os esqueletos eliminam alguns monstros. O sistema notifica que alguns monstros foram eliminados. O prota pensa, então, era esse monstro que dropava o coração. Me pergunto em qual deles a essência de sangue e o núcleo dropam. Os monstros atacam com uma chuva de flechas. O prota ativa sua armadura esqueleto e fala, que é perfeito. Ele estende sua mão em direção aos monstros e fala, explosão de cadáver. Explodindo vários, os monstros ao verem isso ficam apavorados, e o sistema vai notificando que os monstros estão sendo eliminados, e os monstros droparam a essência de sangue. O prota, depois de fazer um grande estrago nos monstros, fala, eram os arqueiros que dropavam a essência de sangue. Agora, só falta o núcleo. Enquanto nosso prota vai entrando no castelo, os esqueletos vão eliminando alguns monstros. O sistema notifica que alguns monstros foram eliminados. O prota chega perto de uma estátua e se pergunta, cadê o chefe? De repente, o rosto da estátua começa a quebrar, e logo quebra toda e o chefe sai. O sistema notifica, guardião do posto avançado, chefe da dificuldade infernal, de nível 33. O prota olha para o monstro suando frio. Ele fala, nível 33, 11 níveis acima dos meus esqueletos. São atributos assustadores. Ele é bem mais poderoso que o chefe do deserto da tirania, e ele ainda possui 2 habilidades de alvos múltiplos. O monstro dá um grito, liberando uma aura avassaladora. O prota olha para o monstro, estende a mão em direção a ele e fala, maldição da lentidão. Não posso deixar ele se mover livremente com pontos de velocidade tão altos. O monstro é pego pelas correntes da maldição da lentidão do prota. O chefe grita tentando se libertar. Os esqueletos, junto com os magos esqueletos, atacam o chefe. O prota pensa, consegui ferir o chefe gravemente. Enquanto a poeira baixa, o chefe olha para o prota com um olhar furioso e começa a aumentar sua resistência. O prota pensa, droga, a maldição da lentidão está perdendo efeito. O chefe ataca os esqueletos, os destruindo. O sistema notifica ao prota que 4 guerreiros esqueletos foram destruídos. O chefe troca golpes com os esqueletos. Ele salta para cima e ativa sua habilidade de atordoamento. Ele ataca os esqueletos, eliminando alguns. O sistema notifica ao prota que 12 guerreiros esqueletos foram destruídos. O prota, surpreso com sua situação, fala, mesmo que eu possa invocar novamente os guerreiros esqueletos que foram destruídos, há um limite para minha energia espiritual. A habilidade de atordoamento é muito perigosa. Não posso deixar que continue eliminando os meus esqueletos. O prota estende a sua foice e fala, apareça, meu general morto-vivo. Ele invoca o general, e o general ativa sua habilidade, situação militar. E os esqueletos voltam ao normal. O prota pensa, mas isso. A inspiração da situação militar consegue eliminar o atordoamento. Não é isso. Ela reduz o tempo de atordoamento. O efeito continua o mesmo. Ele fala, meus esqueletos não precisam temer nada se a sua habilidade de atordoamento tornou-se obsoleta. Os esqueletos vão com tudo para cima do chefe. O chefe ativa outra vez sua habilidade atordoamento em grupo. O general esqueleto do prota ativa sua habilidade, situação militar. E os esqueletos voltam ao normal. O prota, mais relaxado, fala, é inútil. Será a minha vez de atacar quando o efeito de controle da sua habilidade desaparecer. O prota e o chefe se encaram. O chefe vai com tudo para cima do prota. O prota ativa sua habilidade, chama da alma. E fica preparado. Ele atinge o monstro com a chama da alma e fala, a armadura esqueleto bloqueou o ataque. Eu não fui atordoado. O prota continua a atacar, dizendo,
morra. O chefe começa a gritar e, no meio do fogo, ele é eliminado. O sistema notifica ao Prota, guardião do posto avançado, eliminado. O Prota conseguiu vários itens, além de adquirir um certificado de transferência de profissão, e conquistou o título único de Rei da Guerra do Clã Dragão. O Prota, muito surpreso, fala: eu já imaginava que era o chefe que droparia o núcleo, mas eu não achava que conseguiria o certificado de transferência necessário para a promoção de classe tão cedo. Esse título de Rei da Guerra do Clã Dragão, ele não é meio apelão, não. E nós ficamos por aqui. O que vocês acham dessa nova profissão? Será que o nosso Prota vai ficar mais brabo ainda? Deixem nos comentários. Se querem parte 16, deixem nos comentários. Fui.